Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço a você que tenha paciência com essa voz fanha de dias frios, né? Mas que o Senhor possa falar ao nosso coração. 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura a partir do versículo de número 32 até o versículo de número 39. Aqueles que puderem, quero convidá-los que a igreja fique em pé e nós vamos ler a palavra do Senhor juntos. 1 Samuel, capítulo 25, 32 a 39. Diz assim a palavra do nosso grande Senhor. Então Davi disse a Abigail: Bendito Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me toleste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz a tua casa. Bem vês que ouvi a petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Amém. Deus eterno, nós te rogamos que, Deus, diante da tua palavra, nosso coração seja nessa noite edificado, nosso coração seja exortado, que nosso coração seja fortalecido, em nome de Jesus. Amém. Agora, sentados, querido, eu quero pedir a você que fique com a sua Bíblia aberta no capítulo de número 25 e você retorne uma página na sua Bíblia e vá comigo a partir do versículo 2. Porque essa história que nós acabamos de ler, e nós lemos dela apenas o seu final, ela tem início nos versículos 2, e 3 e 4, em que eu e você somos apresentados a 3 personagens importantes nessa história. A palavra de Deus nos diz que havia um homem, se você puder acompanhar comigo a partir do versículo número 2, que havia um homem em Maom, cujo nome era Nabal, e a palavra de Deus diz que esse era um homem abastado. Nabal era um homem rico, ele tinha posses consideráveis. A Escritura diz que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e que ele estava então tosqueando suas ovelhas no Monte Carmelo. Mas a palavra de Deus diz mais sobre esse homem. A palavra de Deus diz que Nabal não apenas era um homem rico e abastado, mas a Escritura também nos dá características um pouco negativas a respeito desse homem. O versículo de número 3, por exemplo, nos diz que ele era um homem duro, um homem maligno no seu coração. As palavras bíblicas aqui, elas poderiam ser mais facilmente traduzidas dizendo que Nabal era um homem de cabeça dura mesmo, um homem briguento, um homem difícil, um homem endurecido no seu coração. Nabal não era um homem fácil de se lidar, essa é a ideia de ser duro. Mas ainda, além de duro, além de cabeça dura, endurecido, briguento, Nabal também era um homem maligno, desonesto. Não agia de maneira correta nos seus intentos e nos seus caminhos. Interessante, porque o significado do nome Nabal significa tolo. Alguém tolo, alguém estulto, alguém estúpido, a gente poderia dizer. Nabal é um sujeito que é descrito aqui logo no início desse texto bíblico como um homem muito duro, muito maligno
e muito tolo, muito insensato em tudo aquilo que ele fazia, intentava, realizava. Por contraste, nós somos apresentados a uma outra personagem aqui. Ainda nos primeiros versículos, se você olhar no versículo de número 3, nós somos apresentados à esposa de Nabal. A esposa de Nabal chama-se Abigail. E se por um lado Nabal é um homem duro e maligno, o texto bíblico diz no versículo de número 3 que essa era uma mulher sensata e formosa. Essa é uma descrição interessante nas Escrituras, porque quando a Escritura chama alguém de bonito, é porque esse alguém era bonito mesmo. E quando alguém diz que a Bíblia diz que alguém era feio, porque era feio assim, de dar dó. Abigail é descrita como uma mulher formosa. Mas a sua formosura não era apenas externa, mas a sua formosura também era no coração, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher sensata, prudente, comedida. Ela tinha temperança no seu coração. É alguém e uma mulher que no decorrer de toda essa história vai demonstrar pureza, prudência e sabedoria vindo do alto do céu. Só aqui você já percebe que nós temos uma espécie de conflito natural dentro dessa família, não é? De um lado, um marido duro, tolo e maligno. De outro lado, uma esposa prudente, sensata. É bem possível, e a história que nós temos diante de nós vai nos demonstrar isso, de que havia conflitos entre esse casal, modos distintos de pensar. Nabal sempre pensando de maneira maligna, insensata, apressada. Abigail pensando de maneira prudente, calma, buscando orientação de Deus. Nabal um homem distante do Senhor, sem temor no coração, sem buscar orientação em Deus. Abigail uma mulher de oração, uma mulher dependente do Senhor. Esse era um casal cujo relacionamento já se demonstrava na própria descrição de quem eles eram. Um casal que tinha dificuldades de convívio. Esse era um homem muito duro. E por outro lado, uma mulher muito sensata. É interessante porque a Escritura nos leva a uma primeira cena dessa história. E eu queria que você fosse caminhando comigo em cada uma das cenas que a gente vai encontrando nessa narrativa. A primeira cena que aparece aqui é a cena de um pedido muito sensato. Olha comigo o versículo de número 4. O texto diz assim: ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, ele enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? Direis àquele próspero: paz seja contigo, tenha paz na tua casa, e que tudo o que possuís tenha paz. Tendo ouvido que tens tosqueado, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, aos meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, o teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Essa primeira cena que nós somos apresentados é uma cena de um pedido sensato. Davi toma conhecimento de que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, e ele então entende que valeria a pena mandar um grupo dos seus moços, uma espécie de equipe representante, que pudesse ir até Nabal e pedir a Nabal algo simples, que Nabal pudesse conceder a eles alimento. Você se lembra que nessa parte da história, ou nesse momento da vida de Davi, Davi governava e liderava os seus 600 guerreiros. E ele então vencia várias batalhas em Israel, mesmo ainda fugindo de Saul. E nesse momento Davi tinha exercido uma espécie de proteção por toda aquela região. E Nabal havia sido beneficiado por essa proteção. Davi lutava contra os inimigos ao redor. E isso protegia os donos de terra, protegia os fazendeiros, protegia aqueles que tinham gado ou que tinham ovelhas. Nabal era um homem que havia sido protegido indiretamente ou diretamente pelos exércitos de Davi, pelos guerreiros de Davi. Davi agora simplesmente está dizendo: queridos, vão lá, um grupo pequeno de vocês, vão até Nabal, conte para ele que nós estamos fazendo tudo isso, abençoe a vida deles, abençoe a fazenda deles, abençoe a casa deles, e peça a ele que ele possa mandar para nós aquilo que ele tiver nas mãos. Mandar para nós um alimento, uma ovelha, um boi, qualquer coisa que a gente possa se alimentar. Davi entendia que não era muito solicitar isso, porque havia um costume em Israel de que quando você tivesse sua fazenda ou sua região ou suas terras protegidas por guerreiros, nada mais normal seria de que você oferecesse para eles uma refeição. Até hoje nós temos esse tipo de mentalidade, não é? Era exatamente isso que Davi estava pedindo.
Eu queria que você percebesse o quão doce Davi foi para fazer esse pedido. Se você olhar comigo, por exemplo, de novo para o versículo de número 6, Davi manda os seus representantes chegarem até Nabal e dizer: paz seja contigo, tenha paz na tua casa, tenha paz em tudo que você possui. Percebe a linguagem de Davi? Doce, agradável, sensata, prudente. É como se ele tivesse dito assim para os seus guerreiros: vá lá, mas antes de vocês pedirem comida para o homem, fala umas palavras bonitas para o homem, abençoa a casa dele, conta para ele a história toda de que nós estamos protegendo, que aí o coração dele vai se dobrando e ele libera a comilança para nós. Mais ou menos isso que Davi está fazendo. Davi é tão doce, mas tão doce, irmãos, que no final do versículo de número 8, ele diz: dá aos teus servos, concede algo a Davi, o teu filho. Davi chama Nabal de pai. Abençoe seu filho, Nabal, abençoe seus servos, são os seus servos, estamos aqui para te servir. Davi é um homem doce, e o seu pedido é um pedido sensato, adequado, na hora certa, prudente. É interessante porque a cena muda. E agora, a cena que nós temos diante de nós, do versículo 9 até o versículo 11, é de uma resposta insensata. Uma resposta completamente endurecida no coração. Olhe comigo o versículo 9 a 11. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras doces, em nome de Davi, aguardaram. Qual foi a resposta de Nabal? Versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria ao homem que eu não sei de onde vem? Esse é o tipo de resposta 100% insensato. Nabal recebe o pedido e a resposta dele é dizer: quem que é esse tal de Davi? Quem que é esse tal de filho de Jessé? Nabal chega a insinuar para aqueles moços que Davi não é sequer aquele que tem direito ao trono de Israel, que Davi sequer é um herói de guerra. Ele insinuou que Davi é meramente um fugitivo, bandoleiro. Ele diz isso, por exemplo, no final do versículo 10. Tem muita gente hoje que são daqueles que fogem da seu senhor. Davi é fugitivo do reinado de Saul. Davi é um homem qualquer. Irmãos, a resposta desse homem é tão insensata, tão cheia de orgulho, que se você contar quantas vezes a palavra eu, o pronome eu, ou o pronome meu, minha, aparece no versículo 11, você vai se assustar. A resposta dele é uma resposta orgulhosa. Olha para o versículo 11 de novo. Tomaria eu o meu pão, a minha água, as minhas reses, os meus tosqueadores, eu. Percebe a linguagem desse homem? Essa é uma resposta insensata. Nabal aqui faz jus exatamente àquela descrição que aparece no versículo 3 sobre quem ele é: um homem tolo, um homem duro e um homem mau. Isso é meu, eu não vou dar isso para ninguém. Eu não vou julgar ninguém, isso é meu. Quem é Davi para chegar aqui e mandar esses moços para pedir coisa para mim? Isso é meu e eu não dou para ninguém. Sensato, duro, egoísta. Então a história muda e nós vamos para uma outra cena. E essa cena agora é a cena de uma reação insensata. Olha o que acontece no versículo de número 12 e 13. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Espera aí, você olha para essa história e fala assim: Davi, você não estava doce agora, pô? Aquela história de paz seja convosco, Davi seu filho, vosso servo. Agora Davi fala assim: pega a espada, todo mundo. Quantos, Davi? 400. Sabe aquela ideia de alguém que vai matar uma barata, em vez de pegar um chinelo, pega um canhão? Sabe, normalmente o homem quando vai matar barata é assim que a gente mata. Tamanho medo do nosso coração, não é com aquele estilo. Isso é um confessionário, essa hora que os homens tinham que concordar comigo.
A reação de Davi é uma reação desmedida. Percebe? Ela é uma reação desproporcional. Davi havia acabado de treinar aqueles moços dizendo: vá lá com tranquilidade, deseje paz sobre ele, abençoe Nabal, peça a ele algo com muita discrição, com muito cuidado, explique para ele que nós somos aqueles que protegeram ele, talvez ele nem saiba disso. Agora, Davi recebe essa resposta e simplesmente o coração de Davi se inflama contra esse homem. Mas é um inflamar-se completamente desproporcional. Davi simplesmente diz: fique 200 aqui vigiando nossas bolsas, vigiando nossas coisas, e 400 homens comigo, e eu quero todo mundo com espada na mão. Se você olhar comigo, por exemplo, para os versículos 21 e 22, olha o que estava no coração de Davi. Davi dissera, versículo 21 e 22, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Percebe o quão desmedida é a reação de Davi? Davi se inflama no coração. Davi chega a dizer: tudo que eu fiz para proteger esse homem foi inútil. Por que eu lutei tanto? Por que eu batalhei? Davi começa a olhar para a sua própria vida e perceber que ele olha para as coisas e fala assim: mas isso não tem sentido, isso não tem propósito. Eu olho para tudo que eu fiz e beneficiei esse homem e acho que isso não presta para nada. O coração de Davi se exaspera e se torna tão insensato nesse momento que no versículo de número 22 ele chega a fazer um juramento. Ele diz: se amanhã, ao amanhecer, todos esses homens não estiverem mortos, eu não me chamo Davi. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Eu vou matar todo mundo. Mas peraí. Nabal era só um homem pão duro. E Davi queria matar todos os homens do sexo masculino da casa de Nabal. Percebe o quão desproporcional, o quão exagerado são essas coisas? Agora, irmão, preste atenção nisso. Essa reação de Davi não é estranha para nós, não é? Porque quantas vezes nós também reagimos de maneira desproporcional às coisas que nos acontecem? Alguém faz algo pequenininho e você já se inflama todo. Alguém diz alguma coisa e você já se prende todo. Alguém ensinou alguma coisa e você já nutre ódio no seu coração. Eu vou matar, filho. Você não mata mesmo não, mas vontade dá. Não é assim que a gente diz? As reações, às vezes, são muito desproporcionais no coração dos homens. Nabal era um homem tolo, duro e maligno, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que havia exatamente nesse momento demonstrado a bondade do seu coração, demonstrado ter sido controlado, prudente, sensato. Mas agora, com uma simples negativa, com uma palavra dura, tudo bem, uma palavra, vamos dizer assim, debochada de Nabal, mas será isso suficiente para Davi fazer um juramento diante de todos os seus homens que extirpar da terra todos os do sexo masculino que habitavam na casa de Nabal? Isso é ainda mais estranho, sabe por quê? Se você se lembrar do capítulo de número 24, o capítulo de número 24 é aquela narrativa bíblica em que Davi, sendo perseguido por Saul durante tanto tempo, tem a chance de tirar a vida de Saul. Saul está nas mãos dele. Os seus guerreiros no seu exército começam a ficar tão exasperados, dizendo para Davi: Davi, mate Saul! Davi, mate Saul! Davi, mate Saul! E no capítulo de número 24, versículo 7, diz que Davi conteve os seus homens, dizendo: não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos tirar a vida dele. Ele é ungido do Senhor, ele ainda é rei de Israel. Eu não posso fazer isso. Deus me entregou nas mãos, mas eu não posso fazer isso. De um lado, Davi tão sensato. De outro, Davi perdendo totalmente a medida das coisas. Totalmente. Então surge nessa história uma cena totalmente nova. Porque na cena que vai agora diante dos nossos olhos, a partir do versículo de número 14, é uma cena de intensa sabedoria, de intenso compreensão e prudência diante de Deus. Se você olhar no versículo de número 14, olha comigo, a Escritura diz: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail,
Anunciou Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou contra eles. Eu queria que você prestasse bastante atenção na primeira frase que aparece no versículo 14. Nesse meio tempo. Porque você precisa entender que tem duas cenas acontecendo aqui nessa história. De um lado, Davi está aqui embanhando a espada, preparando os homens, arrumando os cavalos, arrumando os camelos, para poder descer, para se encontrar com Nabal e matar todo mundo. Essa é uma cena que está acontecendo aqui, ok? Ao mesmo tempo tem uma outra cena acontecendo. Abigail é informada de que Nabal, seu marido, endurecido de coração e estúpido, fez o que fez. E Abigail tem uma ideia. Ela disse: pera, eu preciso fazer alguma coisa. Ela ouve toda a explicação daqueles seus servos, dizendo: olha, Davi foi um homem bom, Nabal é um homem insensato, Abigail, nós precisamos fazer alguma coisa. Então Abigail tem uma ideia. Versículo de número 18 diz que ela toma a toda a presença 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa e 200 passas de figos, e os pôs sobre jumentos. Preste atenção, enquanto Davi preparava para poder atacar Nabal, Abigail já preparava todo um lanche super fast food para poder levar para Davi no meio do caminho. Eu tenho a impressão de que esse aqui é o surgimento do fast food. Eu vou dizer por quê. Ninguém consegue preparar 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de passa e 200 passas de figo. É muito rápido. As cozinheiras aqui da igreja que me perdoem, mas Abigail é uma mulher sem medida. Davi está aqui aprontando o jumento, vamos lá, vamos guerrear, vamos descer para Nabal. E de um lado, Abigail no fast food, veloz, botando todo mundo para trabalhar, assando o cordeiro, preparando pão, fornada, pondo em cima do jumento. O texto diz que ela olha para os seus servos no versículo 19 e diz assim: vão na minha frente e eu vou atrás de vocês. Vai na minha frente, mas a gente não pode dizer nada para Nabal. Vamos fazendo isso. Vai vocês, leva a comida toda em cima dos jumentos e que eu vou atrás de você. Interessante que o versículo 20 diz: enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam e ela se encontrou com eles. Se Abigail era perigosa na cozinha, esse era o jumento mais veloz que já existiu na história. Pensa num jumento rápido. É isso aqui. Porque o texto diz que de um lado tem um monte e Davi descendo com 400 homens. Imagina, eles são guerreiros. Guerreiros não brincam em cima de um cavalo. Eles cavalgam. Eles são homens habilidosos. E de um lado aquele jumentinho com aquela língua para fora, desesperado, tomando chicotada, tudo quanto é lado e correndo para alcançar, porque Abigail tinha que encontrar Davi antes de que Davi encontrasse Nabal. Isso não podia acontecer na porta de Nabal. Isso não dava para acontecer, senão Nabal via. Senão Nabal ia saber o que estava acontecendo. Às vezes Deus usa esses jumentinhos habilidosos na vida da gente, né? Que jumentinho esperto esse. Eu fico pensando o que foi dele depois dessa história. Talvez ele nunca tenha corrido mais nenhuma corrida na sua vida. Mas deixemos o jumento de lado. Irmãos, o texto diz que Abigail se encontra com Davi. Ela se encontra com ele no meio do caminho. 400 guerreiros. De outro lado, alguns jumentos trazendo comida abundante. E uma mulher. Uma mulher. A cena é estranha e ao mesmo tempo desafiadora, sabe por quê? Porque você sabe que nessa cultura era muito estranho uma mulher procurar um homem sozinho. Mais estranho ainda que essa mulher sozinha fosse procurar um guerreiro com seus 400 homens atrás de si. Mas o texto diz, e agora nós entramos numa outra cena que revela para nós uma profunda sabedoria, que o texto nos diz, versículo de número 23, que essa mulher se coloca diante de Davi. E a primeira coisa que ela faz é prostrar o seu rosto em terra. Ela se lança no chão e ela começa a se tratar como serva e começa a tratar Davi como seu senhor. Quanta sabedoria há nessa mulher, Abigail. Se você contar o número de vezes que aparece a partir do versículo 23 a palavra Senhor se referindo a Davi,
e a palavra serva se referindo a Abigail, você vai encontrar 8 vezes Abigail chamando Davi de seu senhor, e por 6 vezes chamando a si mesmo de serva. Sabedoria dessa mulher, prudente até na escolha das palavras. Ela não chega dizendo de maneira exasperada, ela não chega cobrando alguma coisa, ela não chega apontando o dedo na cara de Davi, dizendo: você não devia fazer o que você está pensando em fazer, fulano já me contou que você quer matar todo mundo, que absurdo. Não. Ela se prostra e diz: meu Senhor, não faça isso. Meu Senhor, não faça isso. Eu sou sua serva. Ouça sua serva. Deixa eu falar para você um pouquinho. Interessante que Davi ainda não havia assumido o seu reinado em Israel, mas Abigail já parece tratar Davi como um grande rei em Israel. Uma mulher prudente, sábia e sensata. Daqui eu tiro uma lição tão simples para nós, irmãos. Quantas vezes nós colocamos fogo numa mata porque a nossa língua é tão exagerada no dizer que nós acendemos uma pequena centelha que é capaz de colocar tudo em chamas. Mas a sabedoria no falar, a prudência no escolher as palavras pode ganhar corações. É exatamente o que acontece aqui. O texto vai nos dizendo que essa mulher faz algumas coisas então diante de Davi. Primeiro, ela protege seu marido. Versículo de número 25. Ela protege Nabal. Mesmo sabendo que Nabal é um homem duro, ainda assim ela protege seu próprio marido. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não os vi os moços do Senhor que enviaste. Eu acho legal a forma como Abigail protege Nabal aqui, sabe por quê? Porque ela protege Nabal, mas não sem dar uma fisgada nele. Ela dá uma fisgada. Assim: Davi, não leve em consideração Nabal, não. O que o nome dele fala que é tolo, burro, ele é mesmo. Não fica bravo, não. Ele é o filho de Belial mesmo, é tolo, é duro mesmo. Mas acredita que a culpa foi minha. Eu é que não vi os seus servos, eu que tinha que ter cuidado disso, porque eu que sou dona da casa, eu que cuido dos afazeres. Ela chama a responsabilidade para si. Protege Nabal, mas não sem dar uma alfinetadazinha nele, claro. Além disso, ela entrega o presente para Davi. Versículo 27. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Ela entrega a dádiva. Lembra do fast food? Entrega tudo para ele. Coloca tudo diante de Nabal, diante de Davi, diz: acalma o seu coração, aqui está a dádiva, aqui está o presente. Mas mais do que isso, e essa mulher nos surpreende aqui nessa passagem. Versículo 29, perdão, olha o que ela diz: se algum homem se levantar para te perseguir, Davi, e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Interessante ela dizer isso. Sabe por quê? Porque o que a Abigail está dizendo aqui para Davi é uma profecia. Ela está profetizando sobre a vida de Davi, dizendo: se os teus inimigos se colocarem contra ti, aguarde no Senhor, porque o Senhor vai trazer proteção sobre você. Você percebe que ela não é só uma mulher prudente, não é só uma mulher esperta, não é só uma boa cozinheira. Ela é uma mulher também direcionada por Deus. Se você ler comigo, olha os versículos 30 e 31. Ela diz: e há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem bendito ao teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Sabe o que ela está fazendo com Davi? Ela está dizendo: Davi, você é um homem de Deus. Davi, você vai ser rei em Israel. Não faça isso, não vingue com as suas próprias mãos, confie no Senhor. Deus é contigo, Deus tem cuidado de você. Ela está de alguma forma prevenindo Davi de trazer maldição sobre si mesmo ao tirar a vida de um homem por um motivo insignificante, por um motivo espúrio, por um motivo que não devia nem ser considerado diante de um homem de Deus. Ela está dizendo: Davi, você é um homem que confia no Senhor. E quando Deus te livrar, e quando Deus tiver dado a libertação a você e toda a proteção, você vai se lembrar que um dia eu falei isso para você. Essa é uma mulher temente ao Senhor. Essa é uma mulher que a gente consegue imaginar facilmente Abigail enquanto estava em cima daquele jumento corajoso,
orando no seu coração e pedindo para que Deus resolvesse tudo à sua frente. Jumentinho botando a língua para fora, Abigail falando com o Senhor. Porque quando ela chega diante de Davi, ela sabe o que dizer. Ela tem as palavras prontas. As palavras estão nos seus lábios e ela fala com sabedoria, prudência e direção de Deus. Você percebeu por quantas vezes Abigail cita o nome do Senhor agora, com letra maiúscula, nessa passagem? É incrível. O tempo inteiro ela está falando sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, porque ela tem a consciência no seu coração de que para que ela pudesse trazer livramento sobre o seu marido, sobre sua casa, sobre sua própria vida e sobre o coração de Davi, Deus precisava agir de maneira sobrenatural. É interessante porque no decorrer do texto, no texto que nós lemos, o próprio Davi diz: bendita seja a tua prudência, versículo 33. Mas no versículo 34 ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse tal mal. Sabe o que Davi está dizendo? De que não foi a comida, não foi a velocidade, não foram as palavras de Abigail que mudaram o seu coração. Quem mudou o seu coração? Deus mudou o seu coração. E Abigail tinha consciência disso. Agora essa história termina de uma maneira muito interessante. O texto que nós lemos na abertura dessa mensagem, ele nos conta algo novamente sobre essas três personagens. Versículos 2, 3 e 4 falam sobre Nabal, Abigail, Davi. Agora no final dessa passagem o texto nos fala de novo sobre Abigail, sobre Davi e sobre Nabal. Olha que a Escritura então termina nos dizendo sobre essas pessoas. Em primeiro lugar, o texto diz para nós que Abigail era uma mulher de fé. Ela tinha fé no Senhor. Versículo 26, por exemplo, ela diz: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-te com as próprias mãos. Abigail é uma mulher de fé. Ela não sai desesperada levando comida em cima de um jumentinho só porque ela achava que isso era uma boa ideia de convencer Davi. É porque ela crê no Senhor. Abigail olha para os seus problemas, os problemas que ela tem diante de si, e ela não quer resolver seus problemas no poder da carne, ela não quer resolver seus problemas com ansiedade, ela não quer se tornar insensata no seu coração, mas ela é prudente porque ela confia no Senhor, porque ela tem fé em Deus. Além disso, o texto nos mostra que Abigail também é uma mulher de oração. Embora nesse texto não apareça a palavra oração, em nenhum momento em que Abigail esteja de fato orando aqui, mas é impossível imaginar alguém que foi tão guiado pelo Espírito de Deus, uma mulher que foi tão direcionada pela prudência do Senhor, sem que ela fosse uma mulher de intensa oração no seu coração. Eu consigo imaginar a cena, desde que ela recebe a notícia do seu servo dizendo: Abigail, eu tenho que te contar que Nabal fez aquilo que era errado. Eu imagino essa mulher dentro do seu coração já falando com o Senhor: Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação. O que eu vou fazer? Davi já está vindo com o seu exército, vai destruir essa casa, vai acabar com todo mundo. Eu, as outras mulheres da casa, as outras servas da casa, vamos ficar sem homens, sem nossos maridos. Vai ser uma profunda carnificina, uma matança, um momento de dor, de angústia, de sofrimento. Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Eu consigo imaginar essa mulher orando o tempo inteiro, embora nesse texto não apareça a palavra orar especificamente. Porque ninguém pode ser tão guiado por Deus sem ter uma comunhão íntima com Deus em oração. Ninguém pode. Mas além disso, o texto nos diz que Abigail era uma mulher prudente. O próprio Davi diz no versículo de número 33: bendita Abigail seja a tua prudência. Você é uma mulher sensata, você é uma mulher prudente. E aqui, irmãos, eu queria que você já tirasse uma lição para o seu coração. Como família, eu e você, muitas das vezes vamos enfrentar problemas os mais diversos, coisas que acontecem, que vêm sobre a nossa família, dificuldades, angústias, momentos difíceis, palavras ditas na ocasião errada, dureza de coração, e é preciso que eu e você tenhamos prudência para lidar com os nossos problemas. Muitos problemas dentro de famílias são nutridos e são desenvolvidos por causa de insensatez. Às vezes falamos o que não devíamos falar, conversamos demais, somos duros demais. E essa mulher demonstra para nós um espírito de fé, de oração e de prudência. Quando você estiver diante das lutas e desafios dentro do seu lar, talvez com o seu cônjuge, talvez com os seus filhos, talvez com a sua família,
tenha prudência, tenha sabedoria, confie no Senhor, não saia insensatamente reagindo e falando as coisas de maneira brusca. Lembre-se de Abigail, tenha paz no seu coração. O que depender de você, busque paz, busque o bem, busque reconciliação. Às vezes nós somos como aquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, eu sou tranquilo o tempo inteiro, mas se falar de mim nisso aí eu não aguento não. Aí eu descasco mesmo. Eu sou tranquilo. Só se mexer nisso aí é comigo mesmo. Não é? Ou senão a gente diz assim: pode falar mal de mim quando quiser, mas se falar mal dos meus meninos, eu desço o braço. Vai ter briga mesmo. Não é assim? A gente tem essas frases, gente. A gente tem essas frases. Ou aquela que diz assim: como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois dou uma boiada para não sair de uma. É mais ou menos assim? É isso mesmo. Irmãos, isso não é prudência, isso não é sensatez no coração. Você tem que dar um boi, uma boiada, dar a comida toda que a Abigail fez, o que tiver que você fazer para ter paz. Parta de você um espírito de reconciliação, porque se o nosso coração não se assemelhar em alguma medida dessa mulher, nós seremos aqueles que vão trazer mais conflito, mais dor, mais problema para o meio da nossa família e para o meio da nossa casa. Homens e mulheres de fé, cheios de oração e de confiança no Senhor e com prudência. Quando alguém pisar no seu dedinho lindinho assim, com aquela vontade, com aquele saltinho de ponta, e que quase arrancar o bichinho fora, você já começa a falar com o Senhor no seu coração: Deus, dá paz, Senhor. Prepara o jumentinho, gente, vamos descer. Mata umas ovelhas, faz a comida rapidinho. O problema é grave. Trata o seu coração. Mas esse texto também fala alguma coisa sobre Davi, a outra personagem desse texto. Algumas coisas sobre Davi que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, que Davi é um homem temente a Deus. Tudo bem, você pode dizer, mas Davi foi meio bipolar nessa história, não é? Eu concordo. Mas sabe o que é interessante sobre Davi? Versículo 34. Porque Davi é um homem temente. Quando Davi toma consciência do erro que ele estava para cometer, versículo 34, ele diz: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Sabe o que Davi está fazendo aqui, irmãos? Davi, temente ao Senhor, está reconhecendo que aquela mulher foi um instrumento de Deus na vida dele. Ele está dizendo: Abigail, louvado seja Deus por sua prudência. Sabe por quê? Eu sou pecador. E eu ia descer, não era para conversar com Nabal, não. Eu ia descer, era para acabar com ele. Mas Deus te usou como instrumento na minha vida. Davi é um homem temente, mas ele também é um homem humilde. Ele reconhece o seu erro. Ele se coloca diante daquela mulher e diz: você é prudente, eu não. Você foi o instrumento de Deus, eu não. E Davi é um homem quebrantado, porque ele muda de opinião, porque ele confia no Senhor, porque ele deixa o erro que ele estava para cometer. Deixa eu te dizer alguma coisa importante para aplicar ao nosso coração. Nós precisamos desenvolver um coração semelhante ao de Abigail. Mas quando não der para ser como Abigail, gente, então a gente precisa ser como Davi. Essa história. Porque às vezes não vai dar tempo do jumentinho. Às vezes não vai dar para fazer uma comida tão fast food. Às vezes não vai conseguir contar até 10. Você já estava no 3, você já está partindo para cima da briga. Às vezes vai acontecer. Às vezes você vai começar alguma coisa só no meio que você vai se arrepender. Agora já comecei a brigar. Então deixe-me dizer uma coisa a você. Desenvolva no seu coração um espírito de quebrantamento, de humildade e de temor do Senhor. Ouça as pessoas que Deus vai usar para trazer paz ao seu coração. Ouça os instrumentos da graça de Deus para dizer não para você, para dizer que você está agindo errado, para dizer que você está sendo insensato. Peça a Deus para que Ele dê a você condição de você não ser tão duro no coração, de não ouvir a sensatez quando ela vem de outros lábios. Peça a Deus para que Ele quebre o seu coração, para que quando você estiver no meio do erro, a confusão já tiver sido instaurada, foi você que botou mais lenha. Ainda assim, quando Deus usar alguém dizer: para com isso, não age assim, você está sendo insensato, você vai trazer mais sofrimento. Rogue ao Senhor para que Ele te dê um coração quebrantado de dizer: Deus, obrigado, porque a Tua graça é maravilhosa. Eu me arrependo, eu conserto, eu vou pedir perdão, eu vou lá, eu vou resolver.
Nabal, vem cá, você é pão duro, mas te matar também é demais. Só dar um supapo já era bastante. Você me perdoa, eu empolguei demais, meu coração está duro demais. Abigail está certo. Peça a Deus para que Ele trate o seu coração. Irmãos, quantos casais estão aqui essa noite que já se envolveram em pequenas desavenças dentro do seu lar? E sabe por quê? A desavença durou 1 dia, 2 dias, 3 dias, meses, por causa de corações endurecidos para ouvir a sensatez. Mas quando o nosso coração se quebranta e nós somos capazes de ouvir e obedecer a sensatez, então a graça de Deus entra no nosso coração, a graça de Deus entra na nossa vida, a graça de Deus entra na nossa família. Saia daqui todos os domingos com a convicção de que cada palavra que é pregada nessa igreja é para você. E prepare o seu coração para que Deus trate você. Porque às vezes nós sentamos num lugar como esse para ouvir um sermão e a gente fica pensando assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, viu? Se fulano ouve essa palavra hoje, ia ser batata. E resolver os problemas de fulano. Fulano somos eu e você, irmãos. O fulano sempre somos eu e você. Essa palavra é para nós. A prudência de Deus é para nós. A sabedoria de Deus é para nós. Eu e você precisamos da sabedoria do Senhor para que as nossas famílias sejam edificadas sob graça. Famílias preciosas de Deus. Abra o seu coração em nome de Jesus. A terceira coisa que esse texto nos conta é sobre Nabal. E a Bíblia é bem curtinha. Olhem comigo, versículo de número 36. O texto diz que quando Abigail volta até Nabal, Nabal está fazendo festa. A cena chega a ser hilária. Nabal, o sujeito que falou que não tem medo de Davi. Mal ele sabia que tinha 400 guerreiros altamente treinados que com uma funda eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo a alguma distância. E Nabal é aquele cara que acha que está por cima da carne seca. Aquele cara intocável. Porque quando Abigail chega em casa, o que Nabal está fazendo? O texto diz, ele fazia um banquete. Aqui, não era qualquer banquete não. O texto diz que ele estava fazendo um banquete como se ele fosse rei. Rei. Tolo, insensato, duro, maligno. O texto diz que ele estava tão empolgado, coraçãozinho alegre, já embriagado, vinhozinho já tinha subido, já estava para lá de muita coisa, para lá do Carmelo. De novo, Abigail é tão sábia, ela disse: não vou conversar com o pinguço, não. Não vou falar nada, porque esse homem é tonto, está bêbado, vinho já subiu a cabeça dele. O que eu falar para ele agora é inútil. É inútil. Ele espera até outro dia. Amanhece, o texto diz, versículo 37, que pela manhã já estava livre do vinho. Ela chega e conta tudo o que fez, tudo o que aconteceu. Nabal é um homem tão duro que o texto diz que ele tem um derrame. Tem um derrame, fica duro, petrificado. Dias depois, ele morre. Homem duro, homem sem conserto. É um homem que quando recebe a notícia, ao invés de dizer: mulher, você é auxiliadora mesmo. Louvado seja Deus, eu estava agindo errado. Eu fui imprudente. Você está certa. Não. Congela o coração e fala: o quê? Trava o homem, vira um pedaço de pau. Daí alguns dias, morre. Irmãos, a Bíblia é muito maravilhosa ao descrever de maneira, às vezes, quase irônica a tolice de um homem. Porque Nabal é um homem que morreu petrificado, porque não soube lidar com um problema tão simples como conceder um pouquinho de pão, um pouquinho de vinho, um pouquinho de carne para um exército que havia lhe protegido. Que história lamentável. Que história triste, que história insensata. Um homem insensato, uma história insensata e um fim ridículo. É isso que a insensatez faz conosco. Eu quero que você compreenda que boa parte dos problemas que eu e você vivenciamos na nossa casa e dentro da nossa família, se você olhar para esses problemas com a perspectiva certa, você vai perceber que os nossos problemas são ridículos. Boa parte deles. Às vezes nós temos problemas sérios? Temos. Às vezes nós temos problemas difíceis? Temos. Mas boa parte daquelas desavenças corriqueiras e diárias que nós vivemos dentro do nosso lar são sobre coisas bobas. Sobre coisas que, se nós tivéssemos uma maturidade do Espírito Santo de Deus, se nós tivéssemos um coração quebrantado, prudência, sabedoria, nós diríamos: não é possível que nós vamos brigar por causa disso. Não é possível, gente. Irmãos, às vezes como crentes dentro da igreja,
Nós nos prendemos por causa de brigas e desavenças entre os irmãos, que se você olhar em perspectiva, você fala assim, é por isso que nós estamos brigando? Não faz sentido um negócio desse. Não faz sentido. Tome cuidado com a insensatez, porque a insensatez faz a gente brigar por coisas insensatas e faz a gente terminar com um fim insensato e ridículo. Deus não nos criou, Deus não nos deu graça, Deus não nos deu do seu Espírito para que a gente se prenda a coisas tão insignificantes. Essa é a sabedoria ao Senhor. Eu quero terminar essa mensagem com 3 lições que eu vou apenas mencionar para o seu coração e para o meu coração. O versículo 39 diz que Davi, ouvindo que Nabal morrera, Davi olha para tudo isso, para tudo o que aconteceu, e ele diz, bendito seja o Senhor, porque o Senhor pleiteou a minha causa, da afronta que eu recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor fazer o mal de Nabal cair sobre sua cabeça. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está olhando para aquela história toda e dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou de ser insensato como esse homem insensato. O Senhor pleiteou a minha causa. O Senhor fez aquilo que eu não fiz. Enquanto eu estava descendo com raiva, com ódio para destruir, o Senhor estava agindo sobrenaturalmente para consertar. Irmão, eu queria que você acreditasse de todo o seu coração que quando você confia no Senhor, Deus faz infinitamente mais do que você pode fazer. Seus recursos são limitados, suas ideias são limitadas, mas os recursos de Deus e os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Quando nós achamos que temos tudo na mão, que depende de nós, do nosso jeito, da nossa raiva, da nossa ira, do nosso jeitinho esperto de resolver, largue tudo isso, confie no Senhor, Ele tem planos melhores. A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Quando você fecha os seus olhos à noite para descansar, o seu Senhor continua trabalhando a seu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nunca se cansa, Ele nunca nos esquece, Ele sempre trabalha a nosso favor. Então confie no Senhor, descanse nele. 3 frases para você sair daqui dessa noite se lembrando delas. Haja com sabedoria diante dos seus problemas. Haja com sabedoria diante dos seus problemas. Segundo, cultive temperança e domínio próprio no seu coração. Você vai precisar disso. Cultive temperança e domínio próprio no seu coração. Terceiro e último lugar, confie no Senhor. Fixe seus olhos nele. Olhe para Jesus. Busque temperança como Jesus. Tenha domínio próprio como o Senhor Jesus. Confie na promessa. Confie no Deus que tudo cuida. Confie no Senhor que batalha as nossas batalhas e que pleiteia a nossa causa. Confie, confie, confie e confie em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o Senhor.